Graça e paz, irmãos, boa tarde, mais um vídeo em autoconfrontação. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos online para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a vontade do Senhor para nossas vidas, em relação aos nossos comportamentos, em relação às nossas decisões, nossa vida, o nosso dia a dia. O Senhor, Ele tem nos dado ferramentas na Sua Palavra para que nós possamos viver aqui de acordo com a vontade dEle. Então, dando continuidade ao nosso estudo em autoconfrontação, lição 11, sempre lembrando que a lição 11 fala sobre ira e amargura. E a ira e a amargura, elas nos afastam do Senhor. Então, aprender como lidar com isso nos ajuda a aprender como deixar tanto a ira quanto a amargura. A base para essa lição, a base geral, é Efésios 4, 31 e 32, que diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Também é baseado em Tiago 1, 19 e 20, que diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós aprendemos semana passada qual é o ponto de vista de Deus sobre a ira e a amargura. Nós aprendemos também qual é a nossa esperança. E hoje nós vamos ver como é que deve ser a nossa mudança. Aquela pessoa que tem uma tendência a ser irascível ou amargurada, qual é a mudança? Como é que pode ocorrer a mudança? É isso que nós vamos ver a partir de hoje, tá certo? Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esse estudo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades diante de Ti. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor produza frutos de arrependimento em nossos corações através deste trabalho de estudo bíblico específico para este problema da ira e da amargura em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido, então vamos dar continuidade. Esse é o ponto 4 nessa lição. Fala sobre a mudança, a sua mudança, que é o princípio 48. Diz assim: você deve ter domínio próprio, ser tardio para se irar e rápido para lidar com a ira, despojando-se de toda raiva, amargura, exaltação, dissensão, fala abusiva e contenda. Você não deve levar em conta as injustiças sofridas, mas se revestir de paciência, bondade, humildade, tolerância para com os outros, compaixão, perdão, amor e domínio próprio. Vamos lá? Você deve ter domínio próprio. Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Também Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, você deve ter domínio próprio, ser tardio em se irar. Tiago 1, 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você deve ter domínio próprio, ser tardio para se irar e rápido para lidar com a ira. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Despojando-se de toda raiva, amargura, exaltação, dissensão, fala abusiva e contenda, você não deve levar em conta as injustiças sofridas. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. 1 Coríntios 13, 5.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Efésios 4:31. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes em vossa boca. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Tito 1:7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, você deve ter domínio próprio, ser tardio para se irar e rápido para lidar com a ira, despojando-se de toda raiva, amargura, exaltação, dissensão, fala abusiva e contenda. Você não deve levar em conta as injustiças sofridas, mas se revestir de paciência, bondade, humildade, tolerância para com os outros, compaixão, perdão, amor e domínio próprio. Efésios 4:31 e 32. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, queridos, aqui nesse princípio 48, nós aprendemos sobre a necessidade de autocontrole, do perdão e da busca pela paz, sempre lidando com a ira e a amargura de maneira bíblica. É claro que isso não significa que a pessoa que porventura tenha pecado e provocado no outro ira e amargura esteja isenta de algum tipo de disciplina ou de algum tipo de correção. Aqui está se referindo e exclusivamente ao coração da pessoa que ficou irada ou amargurada. Mas, no que se refere a algum possível comportamento pecaminoso de outra ou outras pessoas que provocaram a ira e a amargura no coração de alguém, caso seja possível, essa pessoa também deve ser disciplinada e ajudada a não ser provocadora de ira e amargura em quem quer que seja. Agora, sobre a prática no princípio 49. Enumere as circunstâncias ou relacionamentos em que você é ou foi tentado a ficar irado ou amargurado. Formule um plano bíblico para não pecar naquelas determinadas situações e um plano de emergência para lidar com a ira e a amargura que possam surgir rápida e inesperadamente. Confiando no poder e na provisão de Deus, cumpra diligentemente aquilo que você planejou para evitar cair novamente em ira ou amargura. Vamos lá para os textos bíblicos. Enumere as circunstâncias ou relacionamentos em que você é ou foi tentado a ficar irado ou amargurado. Provérbios 9:6 e também 14:16. 9:6 diz assim: Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. 14:16. Diz assim: O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gálatas 5, do 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito,
Não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, enumere as circunstâncias ou relacionamentos em que você é ou foi tentado a ficar irado ou amargurado. Formule um plano bíblico para não pecar naquelas determinadas situações e um plano de emergência para lidar com a ira e a amargura que possam surgir rápida e inesperadamente. Provérbios 28:13. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Efésios 4:26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 2 Timóteo 2:15 e 22. 2:15 diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Tiago 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Confiando no poder e na provisão de Deus, cumpra diligentemente aquilo que você planejou para evitar cair novamente em ira ou amargura. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gálatas 5:24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tiago 1:22 a 25 e também 4:17. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Também 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É necessário também praticar o amor bíblico. Então tem aqui, pratique o amor bíblico, concedendo perdão aos outros, assim como Deus concedeu a você, e fazendo atos bondosos e compassivos justamente para com aquelas pessoas com as quais você costuma ficar irritado. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Coríntios 13, de 4 a 8a. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. 1 Pedro 1:22 e 4:8. 1:22 diz assim: Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade,
para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 4:8. Diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 João 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 1 Pedro 3:8 e 9. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, amados irmãos, esta é a nossa lição de hoje. A nossa oração, queridos, é que realmente possa produzir uma vida frutífera, vencendo a ira e a amargura em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.